Vamos falar de imigração agora, rapidinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse advogado, um falso advogado. E aqui a gente vai mostrar nome, CPF, vai mostrar a conversa que ele teve com as pessoas, tem as vítimas falando a respeito. E aí quando chega alguém que é super do bem e vai explicar a situação para a população, ainda sai taxado de marginal e bandido. Eu recebo muito e-mail de gente falando que a gente só quer clique. E na realidade o que eu quero é a sua audiência, sabe para quê? Para você ficar melhor informado, para você ficar cada vez mais inteligente e não cair em golpe. Mesma coisa acontece com o Ronaldo Absoluto, daqui a pouco ele vai conversar comigo aqui, a gente vai falar sobre esse advogado que infelizmente a gente não tem a foto do cara. Mas a gente tem nome, sobrenome, CPF, tem tudo. E a Polícia Federal está atrás desse cara. Daqui a pouco eu conto para você essa história. Mas vamos falar de imigração primeiro, porque a situação é a seguinte. Algumas mulheres, são 4, se eu não me engano, elas acusaram um enfermeiro de assédio sexual dentro de um centro de detenção, daqueles que você conhece. Centro de detenção de imigrante, que não, eles falam, isso aqui não é uma prisão. Porque claro que é uma prisão. E foi lá na Geórgia. A gente tem até umas imagens para você entender o que é um centro de detenção. Coloca no ar para mim, Tony, porque a situação é a seguinte, essas 4 mulheres, elas, claro, né? Elas alegaram uma situação bem complicada. Uma nova queixa alega que uma enfermeira agrediu sexualmente 4 mulheres que procuraram atendimento médico em um centro de detenção do ICE, no sul da Geórgia. O enfermeiro do Stuart Detention Center, que fica em Lubkin, na Geórgia, ele aproveitou-se da posição para coagir as mulheres e dar-lhe acesso a partes íntimas de seu corpo sem necessidade ou justificativa médica. O Southern Poverty Law Center e uma coalizão de organizações de defesa apresentaram a queixa administrativa na última terça-feira ao Escritório de Direitos Civis e Liberdades Civis do Departamento de Segurança Interna. Ele acusa a Polícia de Imigração e Alfândega e a empresa privada CoreCivic de permitir as supostas ações do tal profissional de não proteger e cuidar das pessoas sob custódia. A denúncia detalha as acusações de 4 mulheres identificadas com pseudônimos e descritas como detidas em Stuart no final de 2021 e início de 2022. 2 das mulheres notificaram as autoridades de Stuart sobre o suposto comportamento desse profissional enquanto estavam detidas, de acordo com a denúncia, que alega que as mulheres foram desavergonhadamente retaliadas por meio de interrogatórios agressivos e acusatórios e ameaças de prisão prolongada. Claro que o nome desse profissional é mantido em sigilo, em uma cópia da denúncia que as organizações divulgaram à mídia na quarta-feira. A queixa relatada pela primeira vez pelo The Intercept diz que essa pessoa continua trabalhando e atendendo pacientes em Stuart. Que absurdo, gente. Um porta-voz da CoreCivic, a empresa privada que opera os centros de detenção, disse em comunicado divulgado à CNN daqui dos Estados Unidos que uma investigação administrativa interna de 2 das acusações das mulheres considerou a alegação de uma mulher infundada e da outra também infundada. Que absurdo. Essas mulheres foram libertadas de Stuart antes da conclusão da investigação, disse o porta-voz da CoreCivic, Matthew Davio. A profissional foi colocada em licença administrativa durante a investigação da empresa, que também acrescentou que não houve acusações contra essa pessoa antes ou depois. Como ele foi inocentado de todas as alegações, claro, essa pessoa continua ainda em serviço. Negamos inequivocamente quaisquer alegações de ameaças ou retaliação, fecha aspas. Esse é o comunicado da empresa que cuida dessa prisão. O ICE também disse que sua investigação administrativa sobre as alegações iniciais determinou que elas eram infundadas. 2 alegações permanecem sob investigação e o ICE continua a seguir todo o protocolo apropriado. Qualquer indivíduo, funcionário ou contratado do ICE, suspeito de abuso ou agressão sexual, é imediatamente removido do contato com indivíduos detidos até a conclusão da investigação. A queixa alega que as 2 mulheres que denunciaram a enfermeira enquanto detidas foram repetidamente acusadas de mentir por funcionários de Stuart e advertiram que, se continuassem com suas queixas, sua detenção poderia ser prolongada. Elas poderiam ser acusadas e poderiam enfrentar 7 anos de prisão. A denúncia também alega que a comida foi retida de um dos acusadores. Numa coletiva de imprensa que aconteceu em Atlanta na última quinta-feira, ontem, os defensores acusaram as autoridades de rejeitar as queixas das mulheres e ameaçá-las ao invés de protegê-las. Deixa eu só contar uma coisa para você que está em casa.
vendo todas essas imagens. Isso é um centro de detenção. Isso aí que você está vendo agora é um centro de detenção. Agora eu vou contar uma coisa para você, eu como testemunha ocular da história. Volta para mim, Tony, por favor. É o seguinte, presta bem atenção você que está aí, tá? Dentro desses centros de detenção tem alguns cartazes imensos falando sobre essa questão de assédio sexual que você tem que reportar à ouvidoria geral o quanto antes. Mas muitas vezes, para você fazer esse report, você tem que passar por um funcionário da empresa, por um policial, por algo do tipo. Quer dizer, você, ao mesmo tempo que você é instigado a ajudar e denunciar, você é coagido a não fazê-lo, porque você tem medo das pessoas. Eles tratam os indivíduos que estão ali dentro como bandidos, muitas vezes misturam bandidos com pessoas que absolutamente têm nada a ver com essa questão de violência, Olha, para você ter uma ideia, em uma das celas, que na realidade não são celas, estavam pessoas que supostamente teriam infringido uma lei de imigração, naquele tempo do tolerância zero do governo anterior, do Donald Trump, junto com pessoas que mataram 2, 3 pessoas estão ali, e tudo isso misturado, como se fosse a coisa mais saudável do mundo, enquanto a própria Constituição não permite que isso aconteça. É contra a lei você fazer esse tipo de coisa. Agora, assédio assim, o tempo todo você ouve. Assédio moral, o tempo todo acontece. Prevalece a lei do mais forte. Sempre. Tem que dar vez, tem que dar voz para essas mulheres. É mais do que necessário que as pessoas ouçam o que essas mulheres têm a dizer. Só quem passou por isso sabe exatamente o que acontece dentro desses presídios que são maquininhas de promover o caos, o medo e de se criar, inclusive, mais marginais e bandidos, porque bota todo mundo junto dentro de um balaio. E muitas pessoas que não têm o psicológico apurado e bem cuidado, meu amigo, sai dali para outra vida, né? Difícil.